Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor Luciano Adley e na aula de hoje responderemos a seguinte questão. Acompanhe. Como obter, empregando a lei de Gauss, a intensidade do campo gerado nas proximidades de uma placa plana, muito extensa e uniformemente carregada? Você sabe a resposta? Então vá pensando aí que eu explicarei já já. De volta com você e antes de prosseguir, peço que assista ao vídeo até o final e se gostar, não esqueça de deixar o seu like. Combinados? Então, vamos à aula. Inicialmente, é preciso que nós escolhamos, para a aplicação da lei de Gauss, uma superfície S fechada e que tenha simetria suficiente em relação à nossa distribuição de carga. Nesse caso, a distribuição de carga consiste dessa placa muito extensa e que está uniformemente carregada com densidade superficial sigma. Nessas condições, observe, as linhas de campo próximo da placa, à direita e à esquerda, são linhas paralelas, indicando que o campo é perpendicular ao plano da placa. O que queremos saber é a intensidade desse campo nesses pontos. E para isso, deveremos desenvolver a lei de Gauss. Ora, para fazermos esse desenvolvimento, qual é a superfície S gaussiana a ser escolhida? Ela deve envolver uma certa parcela da carga do corpo criador do campo. Essa parcela é chamada de Qint, e o corpo criador é a nossa placa plana e extensa. Pois bem, pela geometria da situação física, a melhor ou mais adequada, nesse caso, superfície a ser escolhida, veja lá, é uma caixa que vai transpor a placa, atravessar a placa e ser simétrica em relação a ela à direita e à esquerda. Essa, portanto, é a nossa superfície gaussiana S. Note lá, as faces à direita e à esquerda da nossa superfície S são paralelas ao plano da placa. E note mais, temos nessa superfície à direita, parede lateral da nossa caixa, vamos chamar assim, o valor de área total A. Então, A é a área dessa superfície. Note que será igual à da parede à esquerda. E assim também a área de interseção entre a caixa, nossa superfície S, e a placa. Perfeito? Do lado direito da lei de Gauss, como comentamos, carga interna, interior à superfície S. É exatamente essa carga que aqui vamos destacar. Ela terá um papel importante no nosso desenvolvimento. Muito bem? Então, vamos desenvolver a integral de fluxo da lei de Gauss. Aqui temos uma outra perspectiva da geometria da situação. Observe lá. A nossa placa vista de perfil e a caixa superfície S perpendicular ao plano dessa placa, como comentamos mais cedo. Pois bem, para desenvolvermos a integral de fluxo, é necessário que nós caracterizemos as superfícies que formam a caixa. Lembre-se, sendo uma caixa, ela terá 6 faces. Vamos numerar 1, 2 e 3, a composição da nossa caixa. Sendo 1, a face à esquerda, parede à esquerda. 2, parede à direita, essa face. E note, 3 será o conjunto das demais 4 faces. Essa face frontal, a face traseira, a tampa superior e a tampa inferior da nossa caixa. Entendido? Essas 4, portanto, perfazem, compõem o que estamos chamando de região 3. Desse modo, podemos decompor a integral de fluxo em 3 integrais. Fluxo através da superfície 1, da superfície 2 e da 3. Então, fluxo através da parede à esquerda, da parede à direita e do conjunto das demais 4 paredes. Para desenvolvermos o produto escalar, como você deve se recordar, é necessário que identifiquemos os vetores E1, DA1, E2, DA2, etc. Veja lá no nosso diagrama. Na superfície 1, teremos, então, campo nesse ponto perpendicular à parede para a esquerda, conforme o sentido das linhas de campo aqui indicadas. Elemento de área DA1, sempre perpendicular à superfície, com sentido para fora da nossa caixa.
O mesmo fazemos à direita, na região ou parede lateral número 2. Teremos o campo E2, que aponta para a direita, perpendicular ao plano da região 2, e o mesmo acontece com o elemento de área DA2. Ele é perpendicular a essa superfície e tem sentido para fora da caixa. Viu aí? Notemos mais. Na região que chamamos de 3, o conjunto das 4 faces restantes da caixa, uma observação muito importante. Não será necessário calcular o produto E3DA3. Por que não? Note lá, todas as linhas de campo, elas passam acima e abaixo ou através da nossa caixa pelas paredes 1 e 2. Em outras palavras, nenhuma das linhas de campo atravessa a tampa superior, não atravessa a tampa inferior e nenhuma das outras duas tampas, a frontal e a traseira. Por isso, podemos dizer que o fluxo, que é toda a integral número 3, através desse conjunto de 4 lados, será igual a zero. Portanto, φ3 igual a zero. E o nosso fluxo total será dado apenas pelas integrais de fluxo através da parede à esquerda e da parede à direita. E esse total de fluxo, como diz a lei de Gauss, Qint sobre ε0. Muito bem? Então, agora tratemos de desenvolver essas duas integrais. Para fazermos o produto escalar, temos que lembrar como calcular esse produto. Você se lembra? Intensidade do primeiro vetor, intensidade do segundo, cosseno do ângulo formado pelas direções de ambos. Como se pode notar, veja, E1 e DA1 paralelos no mesmo sentido. E2 e DA2 também paralelos no mesmo sentido. Por isso, o cosseno do ângulo que eles formam, nesse caso, é cosseno de 0 grau. Cosseno de 0, como sabemos, é 1. E assim, teremos integral de E1 DA1 mais integral de E2 DA2 igual a Qint sobre ε0. Mas dois detalhes físicos importantes. O que sabemos a respeito da intensidade do campo E1 e E2? São as intensidades do campo nas duas paredes, que estão simetricamente posicionadas em relação à placa. Por isso, as intensidades E1 e E2 serão iguais. Vamos destacar isso, veja lá. A intensidade do campo na região 1, parede à esquerda, igual à intensidade do campo na parede à direita, que vamos chamar de E. E é a intensidade tanto 1 quanto 2. Muito bem? E ela é constante sobre todos os pontos, tanto da parede 1 como da parede 2. Se tem valor constante, E1 e E2, esse valor pode deixar o integrando. E assim teremos lá E, que é o valor de E1, integral de DA1, mais E, que é o valor também de E2, pelo que explicamos, integral de DA2. A soma das duas integrais de fluxo igual a Qint sobre ε0. Agora veja mais. O que é a integral de DA1 sobre a parede 1? É a soma de todos os elementos de área nessa parede. Então, se somarmos todos os DA1 sobre a parede 1, teremos o valor total da área dessa parede, que vamos chamar, por enquanto, de A1. O mesmo acontece com a integral de DA2 sobre a parede 2. O valor dessa integral será a área total da parede, que vamos chamar de A2. Mas aí um outro detalhe, pela simetria da construção. A parede 2 é idêntica à parede 1, em termos geométricos. Em outras palavras, tem o mesmo valor de área, lembra-se? Então vamos destacar isso. Área 1 igual a área 2, que é igual a A. Portanto, A1 é A e A2 também é A. Desse modo, teremos fatores idênticos aqui. Veja lá. E vezes A, primeira integral, mais E vezes A, novamente, segunda integral. A soma desses dois termos, Qint sobre ε0. O que queremos mesmo? O valor de E. Então, agora, com um pouco de álgebra, acompanhem, vamos explicitar o valor desejado. Note que são dois termos idênticos, E vezes A mais E vezes A, o que nos dá 2E vezes A, igual a Qint sobre ε0. O valor de E que queremos pode ser, enfim, explicitado. 2A transpomos para o denominador à direita. Teremos, então, intensidade E igual a Qint dividido por 2A ε0.
E um último detalhe para finalizarmos a obtenção do campo, esse quociente Qint sobre A. Veja lá no diagrama. Qint é a carga que está disposta ao longo dessa área de valor A, dessa região da placa que tem área de valor A. É a razão carga por área. Assim, o quociente Qint sobre A resulta em sigma, densidade superficial de carga. E a expressão final para o valor da intensidade do campo elétrico que estamos procurando será igual a sigma sobre 2ε0. Então, lembre-se, campo à direita ou à esquerda de uma placa plana muito extensa e uniformemente carregada tem intensidade constante, que depende diretamente da densidade de carga superficial sigma nela contida. Muito bem? Então é isso. Gostou da aula? É hora de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!